Graça e paz, amado, tudo bem? Hoje a gente vai ver o que Provérbios 20 traz para a gente de ensinamento. Todos os dias alguma coisa é esclarecida para nós. Todos os dias a gente consegue ter uma luz em cima de algum assunto super importante para a nossa vida. Minha oração é que você esteja recebendo isso com alegria e o desafio permanece. Depois de ter ouvido o que é a sabedoria que Deus propõe para nós, a gente colocar em prática, porque certamente você vai ter testes para essa sabedoria. Vamos lá, Provérbios 20. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso, que não ara as suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Então, o assunto hoje acho que é interessante para todos nós, porque nem todo mundo é pai, mas todos nós somos filhos, todos nós somos filhas. E ele vai chamar nossa atenção no verso 5, que os pensamentos de uma pessoa são como um poço bem profundo. E no versículo 27, que ninguém consegue se esconder de si mesmo. Dá-nos a ideia de que existem camadas mais profundas em nós. Existem lugares bem distantes dessa superfície que todo mundo vê. E todos nós, se tivermos coragem de olhar para dentro de nós mesmos, vamos encontrar essas camadas. A gente tem algo lá dentro que é muito mais do que isso que a gente aparenta. Nós temos a nossa história. Todos temos uma história. E essa história, gente, começou antes de nós. Essa história começou com os nossos pais. Ninguém escolheu nascer, ninguém escolheu estar aqui, ninguém escolheu a família que teria. Na verdade, essa história começou quando duas pessoas se juntaram lá atrás.
mas é a minha história. Começou com eles e é a minha história hoje. E nós precisamos fazer as pazes com a nossa história. Nós precisamos, se quisermos ser sábios, felizes, precisamos olhar para a nossa história. E invariavelmente você vai encontrar duas pessoas lá atrás, o papai e a mamãe. Como é que é a tua relação com os seus pais? Queria que você pensasse nisso hoje. Certamente você vai ter alguma coisa que não foi muito legal na sua história para se lembrar. Porque tudo isso está registrado, né? Há um grande registro geral que a gente chama de memória. Algumas delas estão bem afloradas e outras bem escondidas. Mas a gente vai encontrar, sem dúvida, erros e acertos dos nossos pais. E é muito fácil para nós, como filhos, julgar os erros deles. Mas você já parou para pensar que tudo que você passou fez de você quem você é hoje? Os erros e os acertos fizeram de você quem você é hoje. E olha que legal, em Provérbios 20, ele vai te perguntar quem é totalmente puro. O verso 9 diz isso. Quem é que pode dizer eu nunca errei? E olha que talvez você nem seja ainda uma mãe. Quando a gente é mãe, a gente começa a ver que não é tão fácil assim acertar como a gente pensava. Para te deixar bem tranquilo, eu já quero falar que todos nós erramos. Como mães, como esposas, como filhas, nós erramos. Isso deveria fazer da gente um pouco mais compassivas em relação aos erros dos outros. Quem é totalmente puro? Aí você vai ter que tirar uma conclusão, né? O que eu faço com essa minha história agora? Aqui ele vai falar que o filho que se vinga, que amaldiçoa o seu pai, que desonra, que abandona, que maltrata, né? Que o fim dele é terrível. O verso 20 e o 22. Ele vai se apagar como uma lâmpada na escuridão. Olha só, ele vai viver em trevas, ele será uma pessoa escurecida, uma pessoa que não terá luz. Que coisa triste, né? A forma como nós tratamos os nossos pais vai indicar como será a nossa caminhada. Então entenda, nós viemos de um lugar, de uma história que começou independente da nossa vontade, mas hoje a nossa vontade conta. Se a gente vai querer maltratar, se vingar ou alguma coisa assim, caso essa história não tenha sido muito bacana, ou se a gente vai liberar. Quando a gente resolve se vingar, a gente não é liberado para viver em paz, para viver em luz. E quando a gente consegue entender que o que eles deram foi o que eles tinham para dar, a gente consegue ser liberados para viver em paz, para viver em luz. Isso é sábio. Imagine você com uma corrente nas suas pernas e dizendo, não, eu não abro mão dessa corrente. Eu não vou tirar esse peso dos meus pés. Mas você não está conseguindo andar. Você imaginou a cena? É isso que acontece quando a gente não ressignifica os erros que os nossos pais cometeram conosco. E não desejamos, então, nos liberar disso. Quem fica preso somos nós. Por fim, a palavra no verso 24 vai dizer que se é o Senhor quem dirige nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Como você entende a sua vida? Uma sequência de acasos? Uma sequência de tragédias? Ou um Deus à frente, dirigindo a nossa vida, os nossos passos? Se você entende Deus dirigindo os seus passos, libere-se. Libere-se de todo o peso. Independente de como você foi tratado, decida sabiamente tratá-los de forma diferente. E Deus tem muito amor para te dar.